A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. A Prefeitura de Nova Odessa confirmou que o vereador Avelino Xavier Alves, o ponês, de 53 anos, morreu vítima do novo coronavírus. O falecimento aconteceu no início da tarde desta quinta-feira por complicações da doença. Ponês estava respirando com dificuldade e o vereador seria transferido para um hospital de Campinas, mas não resistiu. O pai de Ponês, de 74 anos, também foi diagnosticado com o coronavírus e está internado. 3 moradores de Santa Bárbara do Oeste morreram de Covid-19. As mortes elevaram para 29 o número de vítimas fatais da pandemia na cidade. E a Prefeitura de Americana informou mais 3 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com isso, a cidade tem 41 vítimas fatais da doença. 2 dos 5 respiradores enviados pelo governo estadual para a cidade de Americana, que inicialmente haviam apresentado problema de funcionamento, já foram arrumados. Os 2 respiradores já estão funcionando plenamente. O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara do Oeste está solicitando à Prefeitura e ao DAI, o Departamento de Água e Esgoto, que realize teste periodicamente em todos os trabalhadores que atuam em serviços essenciais na sua estrutura organizacional. O pedido foi protocolado nesta semana e aguarda uma posição do poder público e da autarquia. O aumento de infectados pelo coronavírus na região de Campinas também se reflete nas unidades prisionais. Na soma de presos e funcionários, são pelo menos 122 casos entre confirmados por exame PCR, testes rápidos e sintomáticos suspeitos. As unidades prisionais de Campinas têm 34 casos confirmados, Hortolândia contabilizou 80 casos positivos da doença e o CDP de Americana tem 8 casos confirmados. Um servidor que atuava na Penitenciária 3 de Hortolândia morreu em junho com a doença. Vamos acompanhar agora como fica a reclassificação da região de Campinas no Plano São Paulo. Desde a semana passada, a região havia regredido para a fase vermelha. As novas informações foram dadas durante a coletiva de imprensa com o governador João Dória. Iniciando aqui a atualização, na próxima página nós temos a classificação vigente, a atualização que foi realizada no último dia 3 de julho. Tá? Lembrando que tivemos ali uma mudança extraordinária no dia 3 na região de Campinas. Todo o demais era a atualização da semana anterior, mas essa é a atualização vigente do Plano São Paulo, que demonstra o que foi descrito nas últimas semanas, dos nossos cenários projetados, onde nós tivemos a melhora aqui na capital, na região sudeste e sudoeste, e também o endurecimento das medidas restritivas em regiões do interior devido ao avanço da pandemia. Na próxima página, nós trazemos os indicadores atualizados nessa semana, lembrando que a metodologia já foi descrita aqui algumas vezes e que nós estamos sempre monitorando a pandemia com 2 olhares, a capacidade hospitalar, mas também a presença da pandemia. Na capacidade, olhamos ocupação de leitos e também leitos a cada 100 mil habitantes, e na evolução da pandemia, olhamos casos, internações e também óbitos. O objetivo do trabalho do Plano São Paulo é gestão e convivência com a pandemia, para que possamos avançar na retomada de atividades nas regiões com maior estabilidade e também controlar com medidas mais restritivas nas regiões onde há maior presença da pandemia. Destacando também que o retrato do interior muda bastante, com esse olhar aqui da migração da fase vermelha para a fase laranja.
Agora nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba. E reforçando o ponto que o governador mencionou, as medidas restritivas estão mantidas, o estado permanece em quarentena, nós temos a oportunidade de dar o próximo passo de retomada de atividades, mas se torna ainda mais importante respeitar os protocolos para que essa retomada, passo a passo, seja sustentável, seja muito bem sucedida para todo o estado de São Paulo. Após pressão de cientistas, a Organização Mundial da Saúde publicou o informe científico em que passa a considerar os riscos de transmissão do novo coronavírus também pelo ar. Com isso, máscaras passam a ser recomendadas para ambientes fechados. A presidente da Bolívia, Janine Áñez, anunciou que teve resultado positivo em teste para o novo coronavírus. Áñez disse no Twitter que está bem e continua trabalhando em isolamento. O governo da Bolívia confirmou pelo menos 7 ministros, incluindo o da Saúde, que haviam testado positivo e que estão sendo tratados ou se recuperando em casa. Jogar bituca de cigarro na rua poderá render multa de R$ 500 em São Paulo. O projeto foi aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal da capital paulista. O projeto destaca a poluição na capital decorrente do descarte irregular das bitucas, bem como a possibilidade de transmissão do coronavírus pela saliva contida. Com a queda da umidade do ar comum no inverno, o uso de umidificadores é uma alternativa para quem se preocupa com a saúde e conforto respiratório. A atenção ao bom funcionamento do aparelho é fundamental para evitar o efeito contrário, o aumento da propagação de doenças, entre as quais a Covid-19. Estudos também alertam para o risco do aparelho em ambientes com mais pessoas durante a pandemia. Isso porque o novo coronavírus pode utilizar as partículas de água para se transportar de uma pessoa para outra, aumentando o risco de contágio da doença. Um lobo marinho aparentemente sem ferimentos foi encontrado na praia do bairro Solemar, em Praia Grande, pela guarda costeira. O local foi preservado pela equipe até que o animal pudesse ser devolvido ao mar, conforme os protocolos de atendimento. Henrico, filho do sertanejo Chitãozinho, estreia ainda neste mês como cantor. Aos 18 anos, o jovem está ansioso com o lançamento do EP. Com 6 músicas, o EP faz parte do gênero sertanejo pop e o disco foi gravado com a consultoria do pai, Chitãozinho. Os parques temáticos da Flórida, aos poucos, vão retomando suas atividades, sempre obedecendo os protocolos de saúde e segurança. Os parques estão fechados desde o mês de abril e vão reabrir mesmo com a pandemia atingindo fortemente o estado. Os famosos parques temáticos de Orlando, como o Magic Kingdom e o Animal Kingdom, vão reabrir neste sábado. Já o Epcot e o Hollywood Studios vão reabrir em 15 de julho. Lembre-se, fique sempre bem informado aqui na Up TV, no nosso Up Informa. Um ótimo final de semana para vocês. Bye, bye.